O Pai Restaurador. Capítulo 6. O Filho Pródigo e o princípio da restauração. Mas o pai saiu e insistiu com ele. Lucas, capítulo 15, versículo 28. A ideia de restauração tem uma longa e interessante história. Desde antes da Era da Reforma até os dias atuais, e anabarcando um espectro tão amplo a ponto de incluir anabatistas de um lado e católicos romanos como Hans Kung do outro, surgiram pessoas ou grupos para declarar seu compromisso com esse princípio. Esses movimentos raramente tiveram a mesma percepção sobre quais aspectos da fé e formas de sua expressão deveriam ser submetidos ao princípio. Contudo, geralmente compartilharam em comum o apelo a uma era anterior que, em seu julgamento, representava de forma mais autêntica o espírito da religião de Cristo, a qual os seguidores de Cristo devem permanecer fiéis. A parábola do filho pródigo reflete a aplicação desse princípio. E, por sua vez, será que essa parábola sugere um modelo de restauração que fale a essa preocupação nos dias de hoje? Pedir a uma parábola que sirva como modelo de restauração expõe-nos ao risco de fazer com que ela diga mais do que Jesus pretendia. Uma parábola é uma forma de linguagem figurada. Esse tipo de discurso pode transmitir com exatidão o sentido sugerido pelo termo, entre aspas, modelo? A validade desse procedimento também pode ser questionada com base no argumento de que uma parábola não deveria ser alegorizada e que seu significado deveria se concentrar em apenas um ponto central. Além disso, a ideia de restauração, conforme comumente concebida, parece demasiado distante da intenção de Jesus no contexto em que Lucas insere essa parábola. É razoável buscar um paradigma de restauração do cristianismo do Novo Testamento em uma parábola contada para defender a associação de Jesus com publicanos e pecadores? Creio que há justificativa para alegorizar alguns elementos da parábola. Concordo com Hunter em sua afirmação de que não temos outra opção, ao interpretar essa parábola, senão identificar o Pai com Deus, o filho mais novo com os pecadores com quem Jesus se relacionava, e o filho mais velho com os escribas e fariseus que o criticavam por isso. Se, então, os personagens da parábola são representativos, como sugere Hunter, podemos levar a sério a intenção do pai em relação aos relacionamentos dentro de sua família como indicativa da intenção de Deus quanto aos relacionamentos dentro de sua casa. A realidade subjacente desta parábola, como ocorre com a maioria das parábolas de Jesus e que, por sua vez, deu estrutura ao ministério de Jesus, é o reino de Deus. De fato, é possível classificar todas as parábolas, como fizeram Dodd, Hunter e outros, segundo os diferentes aspectos do reinado de Deus que elas ilustram. Mas, como tema, o reino de Deus está enraizado em uma realidade ainda mais profunda. Primeiro, o convite de Deus à comunhão. Segundo, os atos de Deus, culminando em Cristo, para resgatar o ser humano e trazê-lo à comunhão. E terceiro, as estruturas ou relacionamentos que caracterizam e expressam essa comunhão. Em outras palavras, restaurar a humanidade para Deus e seu reino, restaurar os relacionamentos dentro desse reino e restaurar modos de vida coerentes com esse relacionamento é o pressuposto, seja explícito ou implícito, de todas as parábolas de Jesus. Portanto, como aquele que traz o reino e como Senhor designado do reino,
Jesus engajou-se em um ministério que envolvia três preocupações, todas refletidas na parábola do filho pródigo. Primeiro, ele buscava trazer as pessoas para um relacionamento correto com Deus. E segundo, como consequência disso, buscava conduzi-las à participação em sua identidade como feitas à imagem de Deus. Ele veio buscar e salvar o que estava perdido. Aqui é importante lembrar que o termo sozo, salvar, significa restaurar a inteireza. Não somos inteiros até estarmos em relação correta com Deus. Terceiro, ele buscava conduzir as pessoas à comunidade. Reuniu ao seu redor aqueles que aceitaram o seu chamado ao discipulado e à participação no reino. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar a vocês o reino. Lucas, capítulo 12, versículo 32. Todas essas preocupações, como expressões da graça, são claramente exibidas pelo Pai na parábola do filho pródigo. A recuperação do relacionamento com seu filho, a restauração da identidade do filho, que estava morto e voltou à vida, que estava perdido e foi achado, e a restauração dos relacionamentos dentro da família. Isso faz desta uma das parábolas mais abrangentes de Jesus no escopo de seu ensinamento. Isso também explica por que ela pode, de forma apropriada, receber tantos títulos diferentes. Na medida, então, em que a parábola do filho pródigo reflete essa realidade mais profunda, o movimento de Deus para reconciliar pessoas consigo mesmo e reconstruir sua família, ela é, de fato, um modelo de restauração. Problemas na compreensão da restauração. Como, então, essa parábola funciona em um contexto atual, no qual a ideia de restauração tem sido considerada insustentável e divisiva? Há uma geração, durante o auge do movimento da teologia bíblica, o apelo por um cristianismo do Novo Testamento parecia ser a onda do futuro. Havia, naturalmente, diferenças nas formas de expressar a fé bíblica, como seria de se esperar de vozes vindas de contextos tão diversos, mas elas compartilhavam uma convicção comum, expressa em Land, em 1952, de que a revelação de Deus em Jesus Cristo e o testemunho das Escrituras a respeito dela são únicos e normativos para todas as épocas. Essa declaração representava de forma bastante típica o tom do movimento Fé e Ordem em suas primeiras 4 décadas. Ainda assim, o conceito de restauração veio a ser considerado insustentável. Essa avaliação está enraizada em diversos desdobramentos. Por um lado, surgiu uma abordagem que buscava encontrar a essência do cristianismo em algum tipo de experiência, seja ela mística, ética ou intelectual, desvinculada de qualquer afirmação sobre Jesus de Nazaré. No máximo, ele era visto como um profeta, um reformador do judaísmo, ou um modelo ético, um exemplo a ser seguido, em vez de um mediador que pudesse conduzir as pessoas ao Pai. O efeito dessa abordagem, nas palavras de George Florovsky, foi desvincular o cristianismo de seu contexto histórico e de seu envolvimento concreto. Nesse entendimento, não há espaço para recorrer a uma norma originada de um momento anterior da fé. Por outro lado, a acusação contra a restauração surgiu como resposta a concepções inadequadas do que restauração realmente significa.
A falha em distinguir entre a nova aliança em si e as escrituras que a expressam levou à concepção do Novo Testamento como tendo sido escrito com o propósito explícito de servir como um modelo. Se levada a sério, essa concepção implica que o Novo Testamento escrito precedeu e produziu a Igreja, o que não é historicamente verdade. A Igreja foi, de fato, produzida pela Nova Aliança. E o Novo Testamento escrito é nossa única fonte autorizada para conhecê-la. No entanto, essa aliança já estava em vigor, como pode ser visto em Mateus capítulo 26, versículo 28, 2 Coríntios capítulo 3, versículos de 4 a 6, Efésios capítulo 2, versículos 19 e 20, e Efésios capítulo 3, versículo 5, antes que as escrituras que a expressam fossem escritas. A falta de clareza nesse ponto teve o infeliz efeito de encorajar a rejeição da própria ideia de restauração. Como consequência dessa visão do Novo Testamento escrito, desenvolveu-se uma concepção estática da Igreja, na qual, sem distinções, todos os elementos da vida da Igreja do primeiro século eram tomados como modelos para a Igreja atual. Isso tornava ainda mais difícil a tarefa de distinguir quais características da Igreja do primeiro século eram culturais e relativas, e quais eram permanentes. Além disso, a noção frequentemente sustentada de que a Igreja do primeiro século era perfeita em sua qualidade de vida confirmava, para muitos, que os proponentes da restauração não haviam examinado seriamente os próprios materiais que consideravam normativos. A restauração também tem sido vista como divisiva. Vista sob certo aspecto, essa crítica tem pouco ou nenhum mérito. Qualquer apelo a padrões é divisivo, no sentido de que separa aqueles que os aceitam daqueles que os rejeitam. Nesse sentido, a plataforma do quadrilátero de Lambeth. Primeiro, os credos dos apóstolos e de Nicéia, segundo as escrituras do Antigo e do Novo Testamento, terceiro, os dois sacramentos, e quarto, o episcopado histórico, também é divisiva. Do mesmo modo, é divisivo o apelo das igrejas do tipo católico à estrutura evoluída da igreja do segundo século como normativa. Até mesmo a proposta bem intencionada de Winfred E. Garrison de fundamentar a unidade cristã unicamente na confissão Jesus é Senhor exclui de sua base aqueles que não a fazem. Ao mesmo tempo, houve atitudes associadas à restauração que são, de fato, divisivas. A principal delas é tornar a restauração um fim em si mesma, seja colocando-a acima da preocupação com a unidade ou excluindo totalmente qualquer preocupação com a unidade. Desde o princípio, devemos observar que essa abordagem ignora um fato básico de existência da Igreja. A unidade é uma das marcas identificadoras da Igreja. A Igreja não estará plenamente restaurada enquanto não estiver unida. Igualmente trágico é o efeito, nas relações humanas, de se fazer da restauração o único objetivo. O Novo Testamento nos dá o exemplo de Jesus, que combinou graça e verdade em sua revelação de Deus a nós. João capítulo 1, versículos de 14 a 17. Paulo exorta os crentes a agirem da mesma forma uns com os outros, falando a verdade em amor. Efésios capítulo 4, versículo 15. Essas duas atitudes, amor e compromisso com a verdade, correspondem aos dois objetivos centrais, unidade e restauração. O apelo à restauração reflete o compromisso com a verdade. O apelo à unidade reflete o compromisso com o amor. Portanto, fazer da restauração o único objetivo é, na prática,
escolher apenas o compromisso com a verdade, negligenciando as exigências que o amor impõe em nosso relacionamento com outros crentes. Apelar apenas para a norma, restauração isolada, gera um espírito como o do filho mais velho na parábola, que via sua obediência como um sinal de mérito e usava os critérios dessa obediência como base para rejeitar o irmão que o pai havia aceitado. O filho pródigo como modelo de restauração. Como, então, a parábola do filho pródigo se relaciona com a questão da validade do princípio da restauração? Ela fornece percepções que possam nos ajudar a melhorar nosso entendimento desse princípio e a forma como o expressamos? A parábola tem algo a dizer sobre a atitude que devem ter aqueles que defendem o princípio? 4 afirmações podem ser feitas em resposta a essas perguntas. Por um lado, a ideia de que Deus busca o ser humano para a comunhão é tão fundamental à fé bíblica que quase não é necessário procurar uma autorização específica nas Escrituras para o princípio da restauração. No entanto, a parábola do filho pródigo reflete positivamente a validade da restauração, quando corretamente compreendida. O pai busca restaurar o filho mais novo à comunhão com ele e ao seu lugar na família. Essa restauração envolve também a recuperação da verdadeira identidade do filho. Ao dizer: "Este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado", o pai está reafirmando quem o filho é e a importância de sua presença na família. Essa restauração de identidade também implica corrigir as distorções que ameaçam a vida quando ela não é vivida de acordo com a verdadeira identidade da pessoa. Distorção do eu e de seus dons naturais e concedidos, distorção do relacionamento com os outros e distorção no uso das coisas. Outra estrutura que o pai busca restaurar é a família. Ele está tão preocupado com a reconciliação entre os irmãos quanto está com a reconciliação de cada um consigo mesmo. É claro que ele não pode recriar a situação exatamente como era antes da partida do filho mais novo, mas ele pode buscar restaurar a família, ainda aberta a possibilidades para o futuro. As fraquezas óbvias do modelo de planta original, blueprint, observadas anteriormente, não invalidam o uso do conceito de padrão, pattern, ao aplicar a mensagem do filho pródigo à igreja hoje. É legítimo falar de padrões em relacionamentos humanos, paternidade, fraternidade e outras relações sociais. Nesta parábola, a relação do pai com os 2 filhos e a relação entre eles são estruturas importantes. E embora esses relacionamentos não devam ser vistos como mecânicos, ainda assim são estruturas e não estão desprovidos de significado normativo para a igreja como família de Deus. Há marcas identificáveis que tornam um grupo de pessoas a casa de Deus, Efésios capítulo 2, versículo 19, e que diferenciam essa sociedade de outras associações. E, já que estrutura e função estão inseparavelmente relacionadas, a igreja deve ser fiel à sua identidade para cumprir sua missão. Segundo, a participação nessas estruturas deve ser considerada um presente a ser recebido com gratidão. A obediência, embora necessária, não é uma conquista. Como vimos, o retorno do filho pródigo não criou a atitude de aceitação de seu pai, mas foi necessário para que ele a desfrutasse. Seu arrependimento demonstrou sua disposição de cumprir qualquer papel que o pai tivesse para ele. Por outro lado, o filho mais velho era um legalista.
Ele via a obediência como um meio de conquistar aceitação. O apelo a normas não é, por si só, legalismo. Legalismo é ver a obediência às normas como base para a aceitação. Ainda que não seja uma negação da graça, essa atitude ao menos dispensa a necessidade da graça. É apropriado que um movimento de restauração enfatize a obediência. Mas a obediência não deve ser vista como conquista, como se colocasse Deus em dívida conosco, mas sim como recebimento. Terceiro, a atitude do filho mais velho na parábola também demonstra a necessidade de combinar o apelo a normas com a atitude de amor. Já consideramos o que teria acontecido se o filho mais velho, que sempre obedeceu aos mandamentos do pai, tivesse encontrado o pródigo primeiro. Lidar com as pessoas com base no amor não significa abandonar os padrões. Na verdade, a oferta de perdão, como expressão da graça, é em si um juízo. Ela afirma o padrão. O clamor jubiloso do pai, "Meu filho está vivo, meu filho foi encontrado", é um clamor de graça, mas também é um juízo, pois o filho estava perdido e precisava da graça. Buscar a restauração do filho, como expressão da graça, é ao mesmo tempo um juízo sobre sua necessidade de recuperar seu lugar na família. Mas a palavra da verdade, que julga, e a palavra da graça, que aceita, devem ser ouvidas juntas, como foram quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós em Jesus Cristo. E quarto, a restauração não é um fim em si mesma. A restauração do pródigo à sua condição de filho e ao seu lugar na família, por mais importantes que sejam, não representaram um cumprimento completo do propósito do pai para o filho. O filho mais novo ainda precisava desenvolver um estilo e uma qualidade de vida que expressassem essa identidade. De maneira semelhante, o Novo Testamento vê a situação dos crentes. Eles foram restaurados ao relacionamento com o Pai. Revestiram-se do novo homem. Colossenses, capítulo 3, versículo 10. Mas ainda precisavam desenvolver plenamente a qualidade de vida descrita como completos, isto é, maduros em Cristo. Colossenses, capítulo 1, versículo 28. A restauração da família ainda permanecia como um objetivo ao final da parábola, por causa da intransigência do filho mais velho. Mas, caso o filho mais velho finalmente aceitasse o apelo do pai e a família fosse restaurada, ainda haveria outros objetivos a serem buscados. Ter os filhos debaixo do mesmo teto não era o objetivo final do pai. A qualidade de vida que conduz à inteireza da família ainda precisava ser desenvolvida. Da mesma forma, a Igreja, como família de Deus, mesmo quando restaurada a identidade que lhe pertence como dom de Deus e conforme sua intenção, ainda precisa desenvolver uma qualidade de vida que encarne essa identidade. Paulo, por exemplo, nunca questiona que a igreja de Corinto seja uma igreja verdadeira no que diz respeito à fé, às ordenanças e coisas do tipo. Mas ele não deixa dúvidas de que há muito a desejar na qualidade de vida daquela comunidade. Em Efésios capítulo 4, versículos de 11 a 16, para outro exemplo, o apelo a uma norma é um meio para um objetivo ainda maior. A passagem traz uma nota de restauração, falando a verdade. Efésios capítulo 4, versículo 15. Mas o objetivo desse esforço é que a comunidade cristã atinja a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, à medida da estatura da plenitude de Cristo, crescendo em
tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Desse modo, o corpo se torna um instrumento adequado para um objetivo ainda maior: cumprir a vontade de Deus no mundo. Efésios capítulo 4, versículo 13 e versículo 15. Confira também Efésios capítulo 3, versículos 10 e 11. Quão inadequado é o conceito de restauração que assume que, uma vez recuperada a estrutura do Novo Testamento para a iniciação, adoração, disciplina, comunhão e talvez outros aspectos, o objetivo já foi alcançado. O filho restaurado ainda tem metas a perseguir. A família restaurada de Deus ainda tem metas a buscar, tanto na qualidade de sua vida quanto na administração do Evangelho. Esse era o fardo da oração de Jesus na véspera da crucificação: que aqueles que seriam atraídos a ele pela fé por meio da palavra dos apóstolos fossem um, para que o mundo creia. João, capítulo 17, versículos de 20 a 21.